E aí, pessoal, começando mais um The Briefcast nessa parceria aqui com o Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologias, já deve ter me visto algumas vezes aqui nos últimos episódios. E hoje a conversa vai ser bem bacana porque a gente tem um entrevistado aqui que tem uma carreira super bacana e eu acho que tem algumas empresas que ele fundou que a grande maioria de vocês vai reconhecer de alguma maneira. E vocês vão entender um pouquinho dessa carreira dele, como que ele foi também criando empresas, né, a partir de uma primeira empresa, desmembrando ali ou resolvendo soluções que você tinha dor, né? Então, se você tem a dor, outros provavelmente vão ter também. Vou apresentar Carlos Mencati, que é empreendedor serial, e a empresa que eu falei para vocês, que vocês talvez reconheçam aqui do Tecmundo, é a Nube. Né? Eu acho que todo mundo que fez faculdade no Brasil nas últimas décadas procurou um estágio lá na Nube, né? Prazer ter você aqui conosco, Carlos. Prazer, Igor. Obrigado pela oportunidade. E é isso, é uma história bem bacana, né? Porque o Nube começou há 26 anos atrás, uma colocação de estudantes para estágio e aprendizagem, né? Hoje já foram mais de 1,5 milhão de jovens colocados no mercado de trabalho através desse instrumento pelo Nube, né? Então isso é muito legal. E ao longo do tempo, nós fomos precisando de outras soluções. A gente não tinha muito dinheiro no começo, não tinha dinheiro nenhum no começo. Então a gente acabou, por exemplo, a gente fundou em 98, em 2005 a gente já fundou a Total IP. Para quê? Porque a gente precisava de um sistema de telefonia, precisava de um sistema de contact center. Tava lá o pessoal da Nube ligando para as faculdades e tudo, e você falou, putz... Pô, a gente ligava na mão, na mão, a gente queria o discador, depois a gente precisava gravar tudo para monitorar, aumentar a qualidade da turma, do ligação, acompanhamento, toda a produtividade e tudo mais. E dali foi criando várias outras soluções dentro da própria Total IP, que começou a atender outros contact centers, saques, televendas, telecobrança, uma série de coisas. E depois, em 2000 e já perto da pandemia, 2018, a gente montou a Cinebem, que era para assinar digitalmente todos os nossos contratos de estágio, contratos de aprendizagem, e aí hoje é uma empresa que atende 700 empresas fazendo assinaturas digitais. E aí todo mundo que passou pelo estágio no Nube ou não lembra muito bem do tanto que é difícil, ou é complicado para o estudante assim, ele passar por todo esse processo do contrato, né? Porque tem que assinar o gestor daquele estudante dentro da empresa, aí você vai para a escola, você não sabe exatamente quem que vai ter que assinar aquilo na escola, quem que é o professor, qual que é a área, você facilitou tudo isso. Não, aí você acaba digitalmente resolvendo tudo, porque a gente tinha armários e salas para guardar aqueles centenas de milhares de documentos de contratos de estágio que voltavam. Então hoje acabou, hoje não tem nada. Né? Simplesmente você solta um documento, quem é o primeiro que assina? Então você tem o ordenamento. Então o primeiro vai ser o estudante. Só que o estudante eu quero um reconhecimento facial, eu quero o RG, o CNH dele, quero ver se é ele mesmo, tudo mais. E a empresa depois assina o seguinte, por último, a escola sempre é por último. Entendeu? E aí de repente chega na escola e fala, não, mas não sou eu que assino, porque isso aqui é estágio de psicologia, de administração, é o professor tal. Ele vai lá e encaminha aquele professor, aquele que o professor assina, acabou, resolveu tudo. Entendeu? E aí fecha o documento, pronto. Aquilo lá, perante uma justiça, seja civil, do trabalho e tudo mais, ele é válido. Então isso é muito bacana, facilita tudo. Super. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma das empresas, mas assim, quando antes de começar a gravar aqui, eu perguntei para você, a primeira empresa foi a Nube, você falou, a primeira que deu certo. O que veio antes? As outras deixa para lá. Não, deixa para lá não, porque erro também é aprendizado, né, no final das contas. Então, como que você começou assim? Porque você é empreendedor serial, veio uma atrás da outra e continua criando. Na verdade, eu acho assim, meu avô já tinha empresa, meu pai tinha empresa, assim, pequeno, meu avô ele era açougueiro, entendeu? O outro meu avô era marmoreiro, ele tinha uma marmoraria, fazia um monte de igrejas aqui de São Paulo, tudo ele que fez, entendeu? Mas ele era um empreendedor, ele tinha funcionário, tinha empresa, tinha tudo mais. Marmoraria, né? E depois meu pai fundou uma empresa de distribuição de aço inoxidável. Primeiro era aço, metais não ferrosos, depois virou inoxidável, uma série de coisas, e eu trabalhei com ele um tempo. Entendeu? Dali eu montei outras empresas, tentei montar a metalúrgica, mas depois eu vi que não ia dar certo, tá certo? Aí eu falei, pô, não adianta, eu vou ter que entrar para a área de serviços, eu tenho que entrar com a área de tecnologia, porque é onde eu não preciso de capital de giro para estruturar um negócio. Porque se eu precisar comprar máquina, é uma fortuna, eu não vou ter. Tá certo? Entendeu? Não adianta eu chegar para o meu pai e falar, empresta tanto que eu vou dar certo. Não adianta, ele não ia fazer isso nunca. Entendeu? Então, assim, não tinha como. Então foi daí que eu fui, assim, a gente falou, vamos vender um negócio. E aí, sim, aí começou a entrar uma outra esteira. Eu falei, pô, mas espera um pouquinho, eu preciso me atualizar. E fui fazer um MBA. Na época era pós-graduação em marketing, lá na SPM. Fui fazer isso aí. Né? A minha formação original é engenharia de aeronáutica. Né? Tipo, nada a ver. Pelo ITA. Né? Então, porra, mas aí eu fui trabalhar 10 anos com comércio, com meu pai, com distribuição de aço. Aí, quando nós estávamos vendendo, eu fui para fazer essa SPM. E aí, lá, no segundo dia de aula, eu levantei assim para a turma e falei, quem quer montar um negócio?
vamos tomar um chopp depois da aula. Os caras tudo me olharam com aquela cara assim, vai, quem que é esse louco, né? Bom, sabe o que aconteceu? O meu sócio de hoje, que ele é sócio meu há já 26 anos. É daquela época, da SPM. Ele foi tomar um chopp comigo. Olha aí. Entendeu? E a gente tomou 1, 2, 3, 4, não sei quantos chopp, tomamos assim, vários dias, vários meses fomos tomando e conversando e discutindo negócios possíveis em todas as áreas. Enfim, vendi o meu negócio, eu falei, o cara que comprou falou, mas você que vai ter que trabalhar aqui 1 ano e me entregar tais resultados para eu, né? Bom, tá bom. Aí eu parei a pós-graduação. Lá no final, o Semi, que é o meu sócio atual, me liga. O cara, não, vem ver esse negócio aqui. O que é? É negócio de estágio. Eu falei, tá bom, tô indo aí. Aí ele foi lá, me mostrou, ligamos para os concorrentes todos, vimos toda a qualidade de atendimento, velocidade de atendimento, valores, preços, tanto, não sei o quê. Falei, vamos montar? Vamos, eu estou montando, eu preciso de um sócio e tal, não sei o quê, estava começando a montar, já tinha um nome, já tinha logotipo, mas não tinha nem CNPJ, então a gente estava realmente começando a estruturar. E foi assim que eu fiquei sócio dele. Entendeu? Eu falei, eu topo, mas eu quero tanto. Não, tanto, mas fechamos lá um número. E fomos embora até hoje. Então, todos os negócios nós estamos juntos. Boa. Mas assim, 26 anos atrás, a gente está falando de 2000. 2000 era começo da internet. 98. É. Mais ainda, 98 foi meu primeiro computador conectado à internet. E assim, todos os negócios que você está falando, né, da sua família, todos são negócios analógicos. De repente, vem você já com essa cabeça de tecnologia. Como que você buscou essas oportunidades na época? Para ver o que estava vindo de novo, onde você poderia se encaixar, o que você poderia entregar de novo? Então, assim, a internet pode estar chegando nessa época, tá certo? Mas, por exemplo, na empresa do meu pai, a gente já tinha colocado uma rede serial, que era um cabo, que você ia ligando num computador e no outro. Se abrisse o cabo, parava tudo, né? Era terrível, entendeu? Era monoaxial. Você fazia uma LAN, uma intranet monoaxial, era um negócio assim. E a gente já tinha todo um sistema desenvolvido. O meu pai chegou a comprar como é que era? Um Cobra. Computadores do Brasil, chamava Cobra. Cobra é aquele da fita? Não, Computadores do Brasil, uma empresa até hoje é do Banco do Brasil. Tá? Era uma estatal. O Brasil tinha fechado a nossa importação de computadores, de máquinas, etc., para privilegiar a nossa indústria de computadores. E aí criou a Cobra, entendeu? E meu pai, naquela época, comprou um Cobra, que era um mini computador, chamava Mini, tá certo? Era um trambolim assim legal. Cara, e você processava em tela verde aquele negócio todo, fazia programação em Clipper, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Clipper e DBase. Clipper é isso aí, entendeu? E a gente tinha a empresa inteira lá, custo, estoque, controle, tinha tudo, a gente já fez tudo isso aí lá. Então, assim, a parte de tecnologia, ela é de muito anterior, né? Então, eu quando me formei na faculdade, eu fiz um trabalho dentro da Embraer. Entendeu? E ali a gente usava um programa do Nastran, que era da NASA, para fazer simulação de voo e ver carga em aeronave. Então, assim, a gente sabia programar um pouco, né? Então, e aí que veio. Então, quando a gente montou o Nube e tal, e aí, putz, você também estava usando um sistema de DBase, Fox Pro, né? Coisas do tipo, né? Eu falei, mas isso aqui não vai aguentar. Por quê? A gente já naquela época começava a ter, assim, 10 mil cadastros novos por mês, assim, aquilo lá, o banco de dados foi afundando rapidinho. Sim. Então, rapidamente eu fui fazer cursos, né? O primeiro curso que eu fiz foi de Oracle, banco de dados, entendeu? E começar a entender de banco de dados relacional, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu tinha saído completamente da tecnologia, então eu tive que voltar. E aí sim, aí começar a contratar pessoas para ir fazendo esse desenvolvimento. Aí fizemos um sistema próprio. E aí tudo em Linux, open source, Postgres, uma série de coisas, porque a gente não tinha dinheiro. Entendeu? Então a empresa sempre, desde o começo, ela teve que ter muita tecnologia própria para não pagar licenciamento e também poder desenvolver numa velocidade que, se você fosse contratar no mercado, não ia ter o dinheiro. Eu acho que tem muita gente assistindo essa conversa que tá nesse momento seu, sabe? De querer desenvolver uma nova ideia, de puxar um amigo para poder conversar e ver qual que é o negócio que ele vai desenvolver. É um momento gostoso da vida, assim, né? Onde você está sempre buscando novidades. Que dica que você dá para as pessoas que estão passando por esse momento? Assim, imagino que você era curioso demais, você já tinha um conhecimento de tecnologia, mas como que você embala assim, uma mensagem para quem está nesse momento buscando encontrar o seu lugar ao sol, sabe? Eu acho que assim, empreender não tem regra mágica, né? Qual é o maior empreendedor do mundo?
até hoje, né? O Elon Musk, por exemplo. E ele é gênio de tudo. Ele pode ser gênio em muita coisa, mas eu acho que a maior genialidade dele é provavelmente quase com certeza absoluta, é contratar pessoas certas. Ou se associar a pessoas certas. Entendeu? Assim, é lógico que ele vê negócios grandes, etc., uma série de coisas. Mas assim, para ele fazer um foguete voar, o pousar quer dizer, ele tem que saber contratar pessoas certas. É lógico que ele foi na NASA e contratou uma série de gente, mas provavelmente outras pessoas ele não contratou. Então, assim, os seus sócios que você vai ter, ele tem que ter sinergia com você. Então, quais são as suas competências, seus skills, seja hard skills, soft skills, não importa. Eu sei programar, mas eu não sei, sei lá, vender. Eu sei ser amigável, eu sei conversar, mas eu não sei, sei lá o quê. Então, assim, quais são o tipo de sócio que de fato vai somar com você? Não adianta o cara ser igual a você. Então, isso é importante. E aí você tem que saber também os ramos, porque se você entra num ramo que você não conhece, pelo menos o teu sócio tem que conhecer. Sim. Então, assim, é muito complicado você entrar em ramos sem conhecer profundamente. E se você não conhece, você tem que estudar profundamente, conversar com inúmeras pessoas que conhecem profundamente e aprofundando o conhecimento. Então, assim, tem regra? Não tem regra. O que tem são algumas coisas importantes. Preceitos, assim, né? Sim, só você tem que ter a soma das competências, tem que abordar vendas, tecnologia, tem que, né, a parte humana de contratação de pessoas, saber contratar pessoas, achar pessoas, não é simples. Às vezes você acha uma pessoa que sabe tudo, mas ela só sabe trabalhar sozinha, não sabe trabalhar em conjunto. Se não tem fit cultural, não adianta também, né? A gente falou muito sobre isso na última edição do podcast. Como contratar. Eram vários líderes e a gente acabou caindo numa conversa de liderança e eles falando como que eles encontram pessoas ideais para o time deles. É muito difícil. E esse é um ponto de sucesso de qualquer empresa. Saber contratar para ampliar. Com certeza. Mas você falou, né, voltando na Nube, né, que foi a que deu origem ao Império, digamos assim. Não é Império. Não, mas a primeira da série. Como que você falou, precisa saber do negócio? Você já era envolvido no mundo de educação ou não? Você começou a estudar ali para fazer o produto ser desenvolvido? Não, na verdade, o meu sócio, o Semi, ele trabalhava também com a família dele, mas numa empresa de RH, que é de temporários, essa parte de temporários e terceirizados. Tá. Mas que é um nível... Normalmente essa turma é um nível menor. Tá então certo? Ele conhecia do negócio e você conhecia de tecnologia. Mas então, eles tinham muito relacionamento com RHs. E os RHs vinham reclamando assim, constantemente de que, olha, o player do mercado não me atende. Entendeu? Por favor, me arruma estagiário, me prepara o contrato estágio, me faz isso, me faz aquilo. Eles tiveram isso de forma repetida em alguns clientes dele na época. E ele falou, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Sim. Aí estudou o negócio e aí depois ele começou a estruturar e me chamou. Me ajuda aqui. Entendeu? Vamos embora, vamos fazer? Vamos. E aí o Nube virou esse top of mind aí de quem vai buscar estágio hoje no Brasil. Só que aí você não parou por aí. Né? Veio o Nube, cresceu, beleza. Como que foi a digitalização? Ele já nasceu digital? Ele já nasceu digital. Tá, ele, na verdade, assim, aquilo que eu te falei, ele nasceu com DBF, com um tipo de soluções fracas para o volume que ele ia ter de dados. E aí, logo em seguida, eu fui estudar. E depois de estudar, eu comecei a contratar pessoas para, de fato, ele entrar no digital. E eu falei assim, a primeira coisa, eu falei, vamos fazer sites e ter tudo, porque na época a gente estava começando, né, a revolução de você ter tudo pela internet, pelo www, tá certo? Então vamos fazer um site, o estudante vai se cadastrar pelo site, vamos ter tudo automatizado, vamos ter o encaminhamento também automatizado. E teve muita coisa que a gente fez que não deu certo, não pensa que é assim, é só dar certo. Não, a gente tomou muito tombo para aí depois algumas coisas foram dando certo de fato. Né? Então isso aí não pensa que a vida é fácil, sim, não. Sim. É muito difícil. Você conseguir fazer uma empresa dar certo no Brasil tem que ser meio diferentão. Agora, cara, como é que era? Eu lembro nessa época, né, de antivírus, por exemplo. Eu perguntava sobre segurança, mas eu lembro dessa época de antivírus, você tinha o disquete 5/4 que você colocava ali para você poder rodar o antivírus no seu computador. Aquilo ali era atualizado uma vez a cada sei lá quanto tempo, uma vez por mês, uma vez, sei lá, a cada 6 meses. Como que vocês olhavam para a segurança nessa época? Olha, desde muito cedo, a gente partiu para ter todas as posições de atendimento em Linux. E via browser. Então, já naquela época, chegou uma hora que a gente... Era um terror esse negócio de Windows, né? Porque
Aquilo era invadido de manhã, à tarde e à noite. Quer dizer, você tinha que desconfigurar, reconfigurar toda a máquina. Aquilo dá um trabalho infernal para nós. Então, a manutenção dos servidores, assim, a gente tinha que tomar um cuidado tremendo. Então, a gente rapidamente optou para o que fosse possível ficar em Linux. Então, até o nosso Firewall, iptables, toda aquela parte a gente já foi tudo para open source. Legal. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir bastante o custo da empresa e também aumentar enormemente a segurança. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa que é importante. Sim. E aí, falando um pouquinho da evolução, né? Eu acho muito interessante sua história, que é de criar novas empresas a partir de uma única, ou a partir de uma dor que você mesmo tem. Então, no caso do Nube, como a gente estava falando, você tinha uma questão que era ligar para as universidades para né, expandir seu portfólio aí de universidades parceiros, os próprios estudantes, e aí você identificou uma outra oportunidade de negócio que estava relacionada ao Nube. Como que sua cabeça funciona nesse sentido, sabe? Tipo, qual é a hora de encontrar um novo negócio que pode me ajudar também? Na verdade, assim, existia uma necessidade premente assim, de a gente ter muito baixo custo. Muito baixo custo. Então, esse era o grande ponto. E a gente precisava ter um sistema onde a gente ligava para os estudantes via discador. Aí nós fomos buscar o discador no mercado. Então, a gente foi ver os preços, cotamos e tal, botamos a mão na cabeça e falamos, pô, né, esse negócio precisa estar integrado com o nosso sistema, precisa isso, precisa... Tudo que a gente pedia era uma lista mais de preços enormes. Então chegou uma solução, que né, na época era o Asterix, né? E que eu falei, pô, mas com isso aqui é um open source que a gente pode fazer o nosso discador. Né? A partir daí, imediatamente, eu chamei um estagiário que estava lá trabalhando comigo, de TI. Eu falei, pô, vamos fazer esse negócio aqui? Olha que legal. E se isso aqui der certo, a gente pode montar um negócio, entendeu? E aí começamos a comprar placa, testar, com servidor, um monte de coisa. E começamos a fazer esses inúmeros testes e aí começou a dar certo. Na hora que você começa a dar certo, eu falei, bom, beleza, vamos desenhar um projeto, mas um projeto não para atender só o meu business, vamos atender o nosso business e também saques, televendas, telecobranças. E vocês como cliente zero, o desenvolvimento tá fácil, né? Porque tá dentro de casa, tá fácil, entre aspas. Assim. Tá fácil, mas ao mesmo tempo você acaba enfiando um custo invisível no teu negócio, porque toda vez que aquele negócio está bugando no começo, quem impacta é o teu próprio negócio. Exatamente. O teu negócio é assim, pô, mas esse negócio... Pô, vamos comprar uma empresa, um negócio de um software do mercado, você está atrapalhando o negócio com isso aqui, entendeu? Então, assim, a vida toda tivemos pontos que aconteceram isso. Você, quando está desenvolvendo no próprio negócio, você gera um impacto negativo para o negócio. Mas depois, aí sim, aquilo fica muito top e você começa a customizar de uma maneira muito específica e aí aquilo começa a dar ganho de escala de uma maneira que, se você comprasse a solução, não teria. Mas você acha que essa lógica ainda é válida hoje? Porque hoje tem a questão do tempo também, né? De evolução de todos os negócios, todos os mercados. Às vezes é melhor você pegar uma coisa que já está pronta para você poder andar mais rápido do que você desenvolver um negócio sob medida para você que vai te entregar o melhor resultado. Você percebe uma diferença de evolução do tempo? Sim, assim? Hoje seria diferente? Hoje é diferente. Hoje eu considero diferente. E outra, se você pega no GitHub lá uma solução que ele já desenvolveu ali enormemente um produto, né? Que outro dia estava me mostrando lá um CRM de um open source, muito bacana, muito bonito, com mais de 30 mil coraçõezinhos ali. Eu falei, pô, e aquilo ali, super bem feito, e com inúmera facilidade para o cara desenvolver aquilo dali para muito melhor. Nós desenvolvemos do zero, tela por tela, ideia por ideia, pensando, desenhando ali o banco de dados, uma série de coisas. Quer dizer, quantos meses e talvez anos a gente gastou, né? Desenvolvendo isso, e hoje o cara parte de um negócio assim que provavelmente ele parte depois de 2, 3 anos que eu já estava caminhando, né? Quer dizer, dali ele pode customizar e fazer uma versão específica para ele. Então hoje, é claro, mudou muito. Tá? E com linguagens muito mais simplificadas, drag and drop, o cara vai lá e sai desenvolvendo um negócio muito bacana, entendeu? Então assim, mudou completamente esse mundo. Sim. Tá? Então assim, você tem que trazer aí para a atualidade do desenvolvimento. E agora com IA nem se fala, né? Exatamente. Então, a velocidade que a IA está entrando nas empresas é alucinante. Então, nós mesmos conseguimos reduzir mais de 12%, 15% de funcionários trabalhando esse ano. Estou falando esse ano, 25%. Tá? E nós estamos crescendo mais de 10% em termos de número de contratos. Acho que vai até dar mais que isso, que dá uns 12%, 13%. Então, se você somar, pô, a gente está mexendo em margem assim, de custo entre preço e custo, coisa de 20%. Uou. Em um ano? Em um ano. Falei. Entendeu? Agora, é lógico que você acaba tendo outros impactos, porque o mercado todo está fazendo isso. Então, você vai estar tendo uma redução de custo do próprio serviço. Então, assim, está entrando um monte de concorrente no mercado, pequenininhos, tal, etc. Mas
Tá certo? E todos eles estão com mais facilidade de gerar seus softwares. Sim. Entendeu? Então, beleza. O que vai impactar no final? O preço médio. Entendeu? Mas tudo bem, a gente também consegue reduzir o preço para baixo, não tem problema. Ou não subir o aumento, né, que tu vai ter. Então, é assim, o mercado gira, é muito rápido. Então, quem não for atrás dessa revolução e desse tsunami da IA que está provocando dentro dos processos da empresa, eles vão ficar para trás. Sim. Entendeu? Tem que correr. Claro. Vou chegar na IA ainda, mas antes tem um capítulo anterior que é o Digital Helper e a Cinebem, que foi uma outra empresa que você também criou baseado numa demanda que você tinha. Numa dor que você tinha, pô, vamos lá. Aí o Carlos foi lá e falou, não, isso aqui vale mais uma empresa, vamos colocar mais uma para dentro do portfólio. Então, olha só, eu não me... Assim, a gente hoje tem 17 mil clientes. Você imagina o que é empacotar, emitir a nota fiscal, emitir o boleto, dobrar, enfiar dentro do envelope, colar, empilhar e levar lá no correio? A gente fazia isso. Sim. Entendeu? Então aquilo era um trabalho infernal. Chegou a ter um ponto que a gente comprou uma máquina de dobrar papel e empacotar. Entendeu? Ela não empacotava, mas tinha uma para empacotar também. Então a gente. Se você botava tudo, você pegava a nota, boleto, dobrava, tudo. E aí depois o cara ficava só pondo no envelope. Então, a turma de hoje do Pix não consegue imaginar o que era 15 anos atrás. Pois é, entendeu? Uma coisa. Bom, aí eu falei, por que a gente não manda a nota fiscal para o sujeito por e-mail, mas é uma cópia dela e uma cópia do boleto? Aí o banco inventou o boleto. Porque muita gente, empresa principalmente de lucro presumido, está nem aí com a nota fiscal. Alguns lançam, outros não lançam. Se chegar, chegou. Se não chegou, não. E a gente atende o mundo inteiro de empresas, desde a padaria da esquina até uma multinacional poderosa, bancos e tudo mais. Então, o Nubia tem todos os tipos de clientes. Bom, aí o que aconteceu? A gente começou a emitir essa nota fiscal por e-mail, sem existir a nota fiscal ainda digital, nada disso. A gente já fazia isso, antes de existir. E o boleto também por e-mail. Para quê? Para facilitar. E o pessoal receber e pagar com mais pontualidade, porque o correio também teve vários momentos onde 5% das coisas não chegavam. E o cara ligava, então você dava atendimento, tinha que mandar de novo. Era um inferno. Aí até que veio a nota fiscal eletrônica, né? Da Prefeitura de São Paulo. Então, quando veio essa... saímos correndo para emitir aquilo lá. E com o boleto. Então, assim, eu falei, olha, isso, estou te falando, história é antiga já, logo que nasceu, isso eu já nem sei que data, se é 10 anos atrás, 15 anos atrás, 12 anos atrás. E aí, naquele momento, o que acontece? O cliente, se você pagou esse boleto aqui, o digital, me autoriza a não mandar mais por correio a nota, e eu economizava o envelope, a nota, o boleto e o manuseio, entendeu? E o correio, o selo. E também. O selo também. Entendeu? Então, tudo isso daí foi devagarinho, foi mergulhando. A gente cada vez gastando menos dinheiro com a parte física e foi indo para a parte eletrônica. Então, tudo isso aí é muito bacana. E aí ficou a questão da assinatura digital. Como é que eu me livro desse documento, papel, né? E uma coisa que eu sempre fui muito indignado, né? Muitos clientes pediam, me manda esse contrato de estágio hoje, sem falta, pelo motoboy. E aí vai motoboy para cá e vai motoboy. A gente usava demais motoboy, né? E a gente vendo os caras morrendo na rua, né? Eu nunca me conformei com isso. Eu assim, no Brasil, assim, o volume de jovens que a gente mata trabalhando como motoboy, eu sei que é importante o emprego para eles, mas por outro lado a gente tem um lado assim, de custo Brasil gigantesco, saúde, as famílias, as dores das pessoas, quer dizer, bom, enfim, eu queria fazer o contrato digital há muito tempo, antes de existir os concorrentes da Cinebem, né? E aí foi que, então, quando saiu a legislação, acho que foi 2018, 20, sei lá, uma legislação específica da assinatura digital. Desculpa, eu esqueci o nome. Mas aí a gente falou, vamos fazer o projeto da assinatura digital, porque foi liberado e não precisava do ICP. Por que acontece? O cara, para ter o ICP, para fazer a assinatura digital... ICP é o quê? O ICP é o certificado digital. Tá. Que como é que eu faço com o estagiário? O cara que está estudando lá no primeiro, segundo ano, ele não vai ter, então não vai assinar. Então, quando veio a legislação que você pode, entre as partes, fazer o combinado, que vamos assinar lá digitalmente, por esse método, então essa legislação permitiu que você tivesse um documento aceito pela Justiça de uma outra forma, que é a assinatura eletrônica. Bom, aí começou tudo o projeto e ficou super legal, porque
a gente, quando entrou a pandemia, em 2020, em fevereiro, a gente tinha acabado de homologar toda a solução dentro do Nube. Tempo perfeito. Entendeu? E aí eu disse, pô, como é que nós vamos fazer? Todo mundo em casa, né? E começou o estágio online, né? O estágio home office. Então, beleza, eu vou fazer o estágio home office, mas como eu assino meu contrato de estágio, a gente não pode sair de casa. Uhum. Falo, é simples, assina por aqui. Então, assim, dentro das instituições de ensino, imediatamente começou centenas delas, talvez milhares delas, começar a assinar de forma digital. E aí sim, você teve o start assim, de uma forma bem positiva de ter todo o contrato de estágio assinado digitalmente. Timing para lançamento de produtos acaba sendo fundamental para o sucesso ou não, né? Você considera que você foi sortudo nesses momentos ou você tinha esse tino para, não, agora é o momento para esse produto aqui. Não, espera mais um pouquinho para poder evoluir porque a tecnologia não me atendia até então da melhor maneira. Ó, Igor, no caso da Total IP, quando a gente lançou a solução, foi sim maravilhoso. A gente começou a ter um preço muito mais barato que as soluções importadas em dólar e com valor assim realmente. E aí a hora que a pessoa acreditava que aqui um produto nacional vai funcionar beleza, a gente vendia. Muito difícil de vender para uma multinacional, porque o cara da TI ele fala, não, o meu amigo lá mandou, o gringo mandou eu comprar a americana e acabou. Não se mete a besta aí que você vai acabar atrapalhando o nosso investimento. Entendeu? Mas a gente tem uma base assim, de empresas nacionais que fala, não, legal esse negócio, eu gostei, tenta, vamos embora. E funcionava. E a gente então cresceu muito dentro de uma base de empresas nacionais. Perfeito. Isso foi a Total IP com telefonia, que era uma coisa muito séria. Hoje o cara, se o telefone parar, não acontece nada na minha empresa, né? Mas naquela época não, você não pode parar, de jeito nenhum. Na Cinebem também deu um time muito certo. E teve outros itens que a gente não vai ficar contando aqui, que também a gente entrou no time errado. Então não é sempre assim, a vida não é só felicidade. A gente tem muita coisa que dá certo e tem muita coisa que também aí está tentando e nem sempre dá tão certo assim. Mas é assim, faz parte. Exato. Acerto e erro, né? Para quem está empreendendo, para quem empreende, isso eu acho que é meio natural já, né? É natural, faz parte. Você tem que tentar muito e saber que algumas coisas não vão dar certo. Aqui você tem que ter um maior volume de acertos do que de erros, claro. Né? ou de atrasos de entrega, ou até que você inventa um produto, chega lá na venda e fala, mas não é isso que eu quero, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Sim. Então a pesquisa de mercado antes de você lançar o produto é importante, para ver o que de fato a pessoa, não, isso aqui para mim não tem valor nenhum, e você está achando que aquilo é o máximo. O pessoal aqui gosta muito de tecnologia, né? E a gente falando de assinatura digital, qual que é a tecnologia que precisa estar por trás disso para que aquela assinatura seja validada, seja aceita pela justiça? Conta um pouquinho de como que funciona nos bastidores. Bom, por legislação, não tem uma coisa muito clara sobre de como que tem que ser, tá certo? Então, assim, se as partes concordam assinar digitalmente de uma maneira e que essa maneira seja ruim, tá valendo, tá certo? Tá. Bom, como eu não sou louco, tá certo? Eu falei, bom, o que a gente vai fazer para ter um documento que ele não seja hackeável, que ele não seja adulterável? Como é que a pessoa vai lá e inventa um contrato de estágio falso, mostra para o mundo e fala, tá vendo? Não vale nada esse contrato. Então, assim, quando a gente foi fazer isso, a gente tomou muito cuidado. Por quê? Eu tenho que, antes de mais nada, assim, a gente já colocou 1,5 milhão de jovens no mercado de trabalho e, por exemplo, eu gero aí quase 80 mil, 100 mil novos contratos por ano. Então, assim, isso aí, uma parte pode cair na justiça do trabalho. Sim. Então, aquilo não pode ser contestado por um advogado, falar assim, esse contrato é falso, isso não vale, isso não pode. Então, o que a gente fez? A gente faz todo um sistema de encriptografia de cada vez que você assina tudo aquilo lá. Um assinou, encriptou tudo. Outro assinou, você encriptografa de novo. Então você tem as chaves públicas e privadas, você vai fazendo isso. E até que você tem o último documento, a última assinatura digital, guarda o documento. Beleza, está lá guardado. Então você tem todo um sistema lá que se mudou um bit daquilo ali, daquele arquivo digital, pronto, ele já você não consegue validá-lo. E para validá-lo, você simplesmente pega aquele documento e joga dentro do site da Cinebem. Ele fala, esse documento é esse mesmo, tá ok, validou, acabou. Se alterou um bit, não é mais. O cara falsificou outra coisa, não é mais, entendeu? Então, assim, ele tem um sistema de comprovação de que que nós fizemos, de forma garantida. Mas tem muita tecnologia que está surgindo, né? Seja reconhecimento facial, seja IP, localização, tudo isso hoje pode começar a aparecer. Como que você imagina assim, o desenvolvimento do produto? Como é que está seu roadmap aí para fazer com que essa confirmação seja cada vez mais acurada? Existe essa palavra? Existe. Seja a mais correta possível, né? Aumentar a acurácia ou seja acurada. Então, mas
Veja, você tem você tem várias questões. Uma coisa é que o documento ele não foi alterado. Sim. Esse é o ponto que está resolvido. Mas você também tem uma questão assim, poxa, será que foi o Igor que assinou esse documento? Exato. Ou será que foi, sei lá, o vizinho dele, foi alguém que está tentando burlar alguma coisa da vida dele, entendeu? Então, isso é importante. Então, por isso que você pega a foto dele, você pode pegar um vídeo. Então, assim, quando você pega esses bancos digitais, no começo eles pegavam foto, depois eles começaram a pegar vídeo, né? Porque a foto o cara pode pegar na rede social. Então, assim, tem maneiras de você falsificar as fotos, mas não vídeo nem tanto. Você pode até, por exemplo, botar a voz, e aí fala assim, você vai falar agora cachorro. Não adianta você falar, mas a inteligência artificial pode emular tudo isso daí. Agora com o movimento, né, para ver profundidade. Então, vira para a direita e esquerda, levanta, pisca o olho. Mas a grande verdade é que acontece. Quando você vai comprar um imóvel, a turma de cartório não aceita assinatura digital nenhuma, nem de ninguém. É a deles. Entendeu? Então, por que isso? Porque o valor que impacta é muito maior. Então, tudo isso é importante você considerar. O que você está fazendo com o teu documento? Você está fazendo um contrato de R$1 milhão ou um contrato de estágio, que tudo bem, o cara tem uma bolsa auxílio, tem uma série de impactos, tal, não sei o quê, mas assim, qual vai ser o esforço que a pessoa vai fazer para falsificar um contrato de estágio? Qual vai ser o esforço que ele vai fazer para fazer um contrato de prestação de serviço, sei lá, vai numa feira eventual participar? Entendeu? Então, assim, a questão toda, qual o esforço que alguém vai requear alguma coisa, está muito associado ao valor financeiro que está acoplado àquilo. Sim, com certeza. Mas o meu ponto é muito mais também que a tecnologia barateia a cada dia que passa. Sim. Então, você colocar mais segurança em cima de um contrato, mesmo que ele tenha um valor baixo, acaba se tornando viável. Né? Porque quanto mais tecnologia tem, mais disponibilidade eu tenho de tecnologia, quanto mais barata ela está, eu posso acrescentar essas questões ali. Sem dúvida. Então, assim, muita coisa é feita, às vezes até por forma criativa. Então, eu falo assim, você assina esse contrato de estágio, mas você coloca teu CPF, tua data de nascimento, teu nome, você que digita. Entendeu? Exato. Então, assim, você está dizendo que você é você. Pronto. Então, às vezes, para alguns contratos, o cara fala, isso aqui me basta. O outro fala, não, eu quero que você tire uma foto. Exato. Então, tudo envolve o grau de responsabilidade que você vai ter naquele documento. Com certeza. E aí, chegando no mundo da inteligência artificial, sua cabeça já deve estar doida aí pensando em novos produtos que poderiam ser criados. Se a gente olha para o seu histórico, imagino que sua cabeça nesse momento está fervilhando também de novas possibilidades e ideias. Eu operei meu manguito aqui, mas há uns 3 anos atrás, eu operei o tendão de Aquiles, né? A gente fica praticando esporte no final de semana, acaba arrebentando as coisas assim, né? E aí eu fui fazer um curso de inteligência artificial assim que saiu. Assim que saiu, eu já estava fazendo o curso. E aí eu cheguei pro meu... E aí eu criei na hora, em 2 semanas que eu estava lá todo parado lá, fiquei dia e noite desenvolvendo aqui, estudando, e fiz um bot de cobrança digital com inteligência artificial. E aí eu fui e apresentei tanto para os meus 2 gestores de TI, né? Não que eles não conhecessem, mas eles viram, mas não correram. E eu corri. Entendeu? Eu falei, e aí, como é que vocês estão de inteligência artificial? Então, legal, bacana, bacana, mas tá, como é que nós vamos fazer? Então, como é que nós vamos fazer? Vocês têm alguma ideia? E aí foi que a gente falou, então, a primeira coisa, tem que fazer um projeto. Então, o primeiro projeto, a gente foi lá e falou, vamos pegar isso aqui. A gente tinha um sistema de digitação de currículos de estudantes que a gente capturava em instituições de ensino. Porque é incrível, você tem o site para o cara se cadastrar, fazer uma série de coisas, mas se você chega dentro de uma instituição de ensino e pede para o pessoal digitar uma fichinha, ele vai lá e preenche rápido. O site ele esquece, depois ele deixa para depois, ele esquece, abandona, isso não faz. Sim. Entendeu? Aí a gente tinha 4, 5 pessoas digitando aquelas fichinhas a vida toda. Né? Putz, mas para nós é importante banco de dados. Sim. Né? É localização, é cursos, é uma série de anos. Os clientes pedem um monte de coisa diferente. Então a gente precisa ter muito banco de dados. Bom, fomos fazer o CR com inteligência artificial e capturar todos esses dados jogados no sistema. De uma hora para outra você não tem mais 4, 5 pessoas digitando. Você tem uma pessoa dando uma conferência geral naquilo tudo. Então esse foi o primeiro projeto. E aí então o que aconteceu? A gente começou a criar alguns projetos dentro da empresa onde as atividades mais chatas, repetitivas, elas tinham que ser analisadas para jogar para a inteligência artificial. Então tudo que tinha ali de conferência manual, digitação manual, preenchimento de formulários, de dados, tudo aquilo lá foi revisto e foi aplicado à inteligência artificial. Com isso a gente acabou tendo uma redução muito grande de pessoas
e redução de atividades chatas, né? Isso você reduz também rotatividade dentro da empresa. E aí, automaticamente, com isso, você acabou criando também algumas pessoas dentro da sua TI com o conhecimento de utilizar a inteligência artificial de uma maneira funcional para os teus processos. Sim. E isso a gente tem duas TIs, na verdade. Tem uma TI do Nube e tem uma TI da Total IP e tem três, aí a da Cinebem. Então, o que aconteceu? Essa turminha toda, eles acabaram, então, desenvolvendo os conhecimentos. Foi tendo uma squad apartado de inteligência artificial e cada vez mais focado no desenvolvimento disso. E aí não é uma só. Então, por exemplo, dentro da Total IP a gente acabou fazendo a parte de transcription. Mas não com as ferramentas que tinham de ACR. Agora a gente fez com inteligência artificial. Entendeu? Pô, chegou com nível de 98% a 99%. E aí em estéreo, a gente desenvolveu em estéreo. Então você pega uma conversa, eles conversando como se estivesse você olhando o WhatsApp. E aí depois você pega toda aquela conversa, aí você faz o resumo. Aí você faz o resumo, joga para o comercial, que tem que pôr o histórico da conversinha. O que acontece? Ele ganha tempo do comercial, que é uma coisa caríssima. Entendeu? Aí depois você pega ainda a turma do contact center, do call center, pega aquele transcription e faz a monitoria automatizada. Ou seja, vê se você tem problema de qualidade, problema de atendimento, você está atendendo bem, você está seguindo o script de atendimento e vai embora. Você tem coisas assim, por exemplo, você pega palavras-chave de concorrentes, palavras-chave ofensoras. Ele falou em Reclame Aqui, ele falou Anatel, ele falou Procon, entendeu? Então são coisas que você pode tudo balancear e você tudo com o transcript você pega de forma automatizada e 100% das suas ligações. Então, isso é fantástico. E aí depois levamos isso para o WhatsApp. Então, a Total IP, o Meta Provider, ele tem toda a parte de envio de mensagem, recebimento de mensagem, conversa e tudo mais. Áudio faz transcription automaticamente. E aquilo tudo você usa a inteligência artificial para fazer resumo de conversa. Depois para fazer análise dessas conversas com palavras-chave, uma série de coisas. Então, tudo isso você vai dando ferramentas para que a empresa ela tenha um atendimento a clientes omnichannel fantástico. Como que você trabalha a cultura com esse seu time? Porque eu acho que assim, para essas coisas acontecerem dentro de uma empresa, acho que a liderança tem que puxar, tem que ter o líder ali que está com essa cabeça, com esse olhar, mas você tem que ter pessoas junto com você ali que também compram essa ideia. Como é que é seu dia a dia com essa turma, para eles poderem estar sempre disponíveis e interessados, inclusive em mudar de rumo? Porque tem muita gente que fica apegado também a coisas do passado. Ah, não, isso aqui não mexe, porque sempre deu certo, não quero mudar. E no seu caso, parece que a coisa é bem ativa, né? Assim, as mudanças acontecem de acordo com o que o negócio tem como objetivo. Eu acho que assim, você tem primeiro o exemplo, né? E depois você, ao mesmo tempo, você cobra. Então, vamos supor, nas empresas a gente tem um sistema de ideias. O que é o programa de ideias? Todo mundo que dá uma ideia nova ganha uma grana, né? R$100, por exemplo. Tá certo? Agora, se ele der uma ideia com IA, ela tem que ser adotada, né? Ou aprovada. Depois, se o TI vai levar um ano para entregar, outra história, mas enfim, ela tem que ser aprovada. Aprovada, o cara ganha 200. Legal. Tá? Isso não funciona assim. As empresas têm outros valores. Mas aí o que acontece? O pessoal gera muitas ideias. E aí quando você tem aí fizemos, antes no começo da empresa, eu que analisava as ideias. Depois chegou uma hora eu não aguentei mais, porque eram muitas ideias, todo mês tinha um monte de ideia. Tem ideia repetida, ideia que não tinha sentido, ideia que, precisa mudar o cafezinho, precisa não sei o quê, tinha de tudo, entendeu? Mas assim, é lógico que o grosso do volume era o dia a dia deles, como é que os funcionários estão trabalhando, falam assim, mas precisa ter um botão aqui que pega e já dá 3 voltas aqui e entrega isso aqui, entendeu? Legal, isso vai dar produtividade para todo mundo, né? Então era muito legal. Então, esses programas de ideia acabou gerando uma cultura interna da empresa para inovação. E outra coisa, não era só o cara ganhar os R$100. A gente também... É resolver um problema dele do dia a dia também. Comunica para a empresa inteira que aquele sujeito ganhou a ideia. Entendeu? Olha, o sujeito tinha tal e ganhou tanto por uma ideia. Tal. Ele deu 2 ideias, deu 3 ideias. Foi premiado 3 vezes esse mês aqui. Entendeu? Então isso gera uma alegria muito grande daqueles que ganham e um reconhecimento. Né? Ele foi reconhecido, ele recebeu parabéns, no comunicado do mês, né? Ele tem como parabéns ali, de fato, não é só o dinheiro. Então tem toda uma cultura que você vai gerando de inovação. Faz tudo que tem no sistema pode e deve mudar e melhorar. E muito provavelmente ele está resolvendo um problema do dia a dia dele. Quer dizer, então melhora o dia a dia dele também. Ele ajuda o dia a dia dele e faz a empresa. Exatamente. Agora, acontece também o inverso. O cara começa a fazer um perfeccionismo tal que vira um inferno para todo mundo. Então você tem que tomar cuidado com as ideias que, assim,
ela tem que ser balanceado, porque às vezes o cara começa a fazer muito detalhamento e que fala, não, isso aí não é para ser analisado. E tem também o ambiente que mata inovação, né? Um ambiente que não é propício para isso. O que você acha que é o que mais mata inovação numa empresa? Assim? O que não deve acontecer na cultura de uma empresa para não matar essa lógica que você tem ali dentro? Eu acho que a liderança desacelerar por idade ou por falta de atualização. Isso pode acontecer, naturalmente. Então, assim, eu sou um bicho curioso até hoje. Então, até hoje estou estudando, procurando os novos conhecimentos. Agora, IA, profundamente, eu quero só conhecer todas as IAs possíveis. Porque, assim, eu quero reclamar do cara do marketing e falar, você está criando isso aqui, mas você está usando menos IA do que você poderia usar. Você pode usar menos pessoas, você pode criar mais vídeos, você pode... Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu estou lá vendo a área do... o cara do desenvolvimento. Vamos jogar nosso código dentro de uma IA ou não? Isso aqui vai gerar um problema de segurança, porque, de repente, a IA vai pegar esse nosso próprio código aqui e vai apresentar para outro para fazer a mesma coisa igual. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, tudo isso daí é conhecimento, estudo e, assim, eventualmente, você pode ter alguns líderes da sua empresa que já estão desacelerando ou focando em coisas da mesmice que ele fez nos últimos 10 anos, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que, assim, é muito comum em empresas e que acaba minando esse tipo de coisa, que é a busca pelo culpado. Se você está buscando culpado e apontando o dedo quando alguma coisa dá errada, você não vai deixar... As pessoas não vão querer experimentar, não vão querer errar. Porque, se der errado, eles vão me apontar como culpado. Então, acho que isso vai minando também, né? Vai deixando a empresa cada vez mais mole, assim. Mas cada cabeça é uma sentença, cada dono é um jeitão, né? Eu lembro de uma vez, eu estava... Uma pessoa que trabalha comigo até hoje, ele entrou com 16 anos de idade, hoje é nosso controller, né? E até falei para ele o seguinte, eu falei, olha, não tem problema nenhum você tentar e errar. Só que assim, primeiro, você não pode esconder. Você errou, traz para mim, a gente errou junto. Teve um preju, a gente banca junto. Só que aí você tem que tentar de novo e acertar. Entendeu? E aí é assim que a gente vai inovando e melhorando. Porque eu sozinho não vou dar conta. Com certeza absoluta. E é certeza que você vai errar. Agora, se você não tentar, aí sim você está errado. Porque você vai ficar sempre parado. Não vai aprender, né? Então, assim, outra coisa... Você como gestor, depois ele foi caminhando, depois ele virou gestor da área e até um papo que é super importante. Ele falou, olha, se você não tiver tempo para ficar sem o que fazer, né, para não usar um termo chulo, né, você está errado. Você tem que ter ociosidade. Você tem que ter tempo para ficar de papo para cima. É o tal do ócio criativo lá do Domênico de Masi, né? Exato. Porque assim, aí nesse momento você vai olhar como você está operando, ou os caras que você está comandando estão operando, e ver se tem coisa para melhorar, coisa para mudar, coisa errada, coisa que não deveria ser feita, como está o clima, como está a equipe, como está a motivação. Você precisa ter tempo para justamente de ociosidade, para analisar isso aí. Se você não tiver ociosidade, cara, tá errado. Exato. E assim vai. A vida toda, a minha gestão de tempo é o seguinte, eu chego uma hora e falo assim, bom, isso aqui eu vou delegar. Puf, tchau. Isso aqui agora eu vou delegar. Pum, tchau. Até a parte de inovação, hoje eu passei outra pessoa. Já no Nube tem uma gerente de inovação. Entendeu? Que era a minha, não é mais. Não dá. Entendeu? Então, assim, você vai delegando. Eu cheguei a emitir nota fiscal hoje, entendeu? Emitia a nota fiscal, dobrava, tal, colava e levava no correio. Entendeu? Eu cheguei a fazer isso, mas é lógico, era o comecinho da empresa. No começo você joga em todas. E eu falei com você que a gente ia conversar meia hora, a gente já está aqui há 45 minutos. Passa rápido. Tem mais algum ponto que você gostaria de trazer como insight aí para o pessoal que quer empreender, que quer olhar para a tecnologia, que quer encontrar oportunidades de novos negócios? Que quer meter a cara no mercado, trazendo algo novo e diferente? Olha, o que eu vejo, por tudo que eu tenho assistido e lido profundamente sobre inteligência artificial, quer dizer, nós estamos, assim, tem um tsunami chegando aí. A gente pensa que já chegou. Não. Eu acho que ele ainda vai chegar. Tá? E assim, ele vai rever tudo que a gente faz, ele vai rever todas as profissões, ele vai rever o modo humano como nós vivemos. Então, assim, eu acho que para você montar qualquer negócio agora, existe uma grandíssima oportunidade. Então, é um grande desafio porque a gente não sabe o que vai ser. Mas é uma grandíssima oportunidade para qualquer coisa que você
faça, conheça ramo, setor, como usar a inteligência artificial no que você conhece. Isso é uma grande oportunidade para todos nós. E assim, mas assim, tem que mergulhar profundamente no conhecimento. E o que poderia ser feito? Porque a inteligência artificial ainda tem muito drama, muita alucinação, muita maneira de você ter que tunar ela para fazer ela dar resultado, para ela funcionar adequadamente, uma série de coisas. E não é uma inteligência, não é só LMS. Você tem, desde a parte de transcrição de voz, você tem o OCR, você tem o cara lá que foi desenvolver o sistema de moléculas para a indústria farmacêutica. Quer dizer, são todas inteligências especiais, artificiais especiais, diferentes. Você pode criar várias. Então, isso tem um mundo de pesquisa e de possibilidades beirando o infinito. Quer dizer, é isso. Perfeito. Bom, aqui nessa gravação a gente fica por aqui, mas se você quiser continuar a conversa com o Carlos, como sempre, a gente deixa o link do LinkedIn dele ali. Então manda mensagem, se conecte, tire outras dúvidas, mande currículo, por que não? Né? Carlos Mencati, prazerzão falar com você, obrigado. Espero que tenha inspirado vocês aí também a terem a cabeça mais aberta aí, ó, e inovarem, empreenderem nesse nosso mundo de hoje. Obrigadão. Eu que agradeço, Igor, a oportunidade. É sempre um prazer estar sempre falando das experiências de vida. Muito bom. Obrigadão, cara. Valeu e até a próxima semana, pessoal.